Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Para hoje é uma revisão, uma complementação da aula passada, tá? Então, você que não assistiu a videoaula passada sobre esse conteúdo aqui, reveja a videoaula passada, porque aí a aula de hoje é uma complementação da aula passada. A aula passada é base, hoje é uma complementação, uma revisão, um resumo, um reforço, enfim. Tá? Lembrando que o tema é comunidade virtual e seus impactos culturais, ou seja, o que é comunidade virtual e como eles impactam de forma negativa e também de forma positiva na questão cultural, especificamente na cultura brasileira. Então, aqui se trata de mais uma aula que vai reforçar isso juntamente a vocês. Então, vocês procuram um local assim adequado, sem muita interferência externa, ou seja, muito barulho, que você possa extrair o máximo de informações. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui das videoaulas de Sociedade, Cultura e Religião, mas essa aula aqui é de Sociedade e Cultura, tá, pessoal? Para vocês não acabarem confundindo. Então, diante disso, caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário a fazer, não ficou claro, pode entrar em contato com seu professor de Sociedade e Cultura e sua professora, enfim, que eles estarão dando todo o suporte necessário, ou senão você pode estar enviando um e-mail para mim, marcospaixão15@gmail.com, tá? E a partir daí a gente vai conversando sobre quais são as suas dúvidas, suas maiores dificuldades, como é que você está se adaptando a esse processo. Tranquilo? Essa aqui é a nossa primeira parte. O segundo é sobre os nossos combinados para as aulas remotas. Primeiro, se atentar, né? Colocar seu nome aqui abaixo, onde você estuda, onde você mora, e sobre esse viés aqui dos combinados, preciso, né, sobretudo, que vocês façam a atividade, pessoal. A atividade é de extrema importância. Por quê? É uma forma de o professor saber que, de fato, você está realizando a atividade, mas, principalmente, que você está conseguindo assimilar a teoria que é vista aqui nas videoaulas com a prática, necessariamente respondendo a atividade. Diante disso, peço que vocês copiem tudo bonitinho no seu caderno, copia lá a data, copie as perguntas, coloque as respostas embaixo, tudo bonitinho, tira a foto e envie para o seu professor. É esse o nosso combinado, somente esse. Se atentar nas perguntas e automaticamente se atentar na atividade. Primeira questão, o que entendemos ser uma comunidade virtual? Foi esse viés que eu trouxe na aula passada e é que eu retrago agora de forma superficial. Dessa forma, convido cada um de vocês, repetindo, convido cada um de vocês para fazer a leitura juntamente comigo, tá? Então, a palavra comunidade é oriunda do termo latim communis, pertence a todos ou a muitos. Também encontramos a definição de comunidade como sendo comunhão, identidade, uniformidade. O termo comunidade virtual foi inventado em 1993 por Harvard, que deu o seguinte significado: agregações sociais que surgem da internet quando pessoas suficientes mantêm suficientes debates públicos, com suficiente sentimento humano para forçar teias de relacionamento do cyberespaço. Diante dessas questões, apresentamos comunidade virtual. Nada mais é do que uma comunidade virtual. Simples e fácil, não tem muita coisa a se pensar sobre comunidade virtual, enquanto definição. Comunidade, o que é uma comunidade? Agregações, não é isso? Junções. Virtual, tecnologia, internet. Então, o que é? É um espaço de agregações de diferentes pessoas que compartilham o mesmo conteúdo, uma mesma ideia, que possui características diferentes, características semelhantes, e usa a internet como seu principal meio de comunicação. Simples e fácil. A expressão comunidade virtual, ela surgiu em 1993, tá? Mas com o passar do tempo, a própria palavra de comunidade virtual foi se agregando e ganhando novos sentidos. Então, hoje é comum, quando se fala de comunidade virtual, lembrar das redes sociais. Por isso, o joinha aqui abaixo do Facebook, tá? Então, pense em comunidades virtuais como redes sociais, onde essas redes sociais, ela consegue atingir a todos os continentes. As redes sociais, ela é de forma igualitária, todo mundo tem acesso a esse meio de canal, a esse meio de comunidade virtual? Não. Então, a partir daí, nós conseguimos extrair um ponto negativo, que
Ao mesmo tempo que as redes sociais ela consegue abranger todos os continentes, mas só que não ocorre de forma igualitária. Não ocorre no continente X com todo mundo, não ocorre no continente Y com todo mundo. Então, quer queira que não, ela intensifica a desigualdade social que existe dentro do Brasil e do mundo hoje, tá? Então, pensa aí esse lado. Primeiro aspecto negativo. Esse negativo. O positivo, as comunidades virtuais permitem que a gente tenha contato com pessoas e automaticamente com culturas que até então a gente não conhecia. Né? A gente passou a ter conhecimento sobre a cultura asiática, sobre a cultura chinesa, sobre a cultura da Oceania, sobre a cultura europeia, enfim, culturas que até então não tinha nenhum tipo de conhecimento, que a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento, mas por meio das redes sociais, né, do vídeo lá, enfim, você passou a ter esse conhecimento. Então, um lado positivo, não é isso? Então, vocês consigam aí assimilar na mente de vocês, né, o seu caderno em mãos, esse viés. Tem seus pontos negativos? Tem. Isso é fato. Mas também a gente não deve negar de forma nenhuma, repetindo, de forma nenhuma, que tem também seu lado positivo. Né? Como, por exemplo, a troca de experiência. Então, por exemplo, se você é de uma determinada religião, você consegue participar de congressos internacionais, né, com pessoas de alta representatividade, que até então você não conhecia dentro de algum evento religioso de sua igreja. É algo positivo, proporcionado pelas comunidades virtuais, pelas redes sociais. Tá, pessoal? E aqui, o que são hoje redes sociais associadas a essas comunidades virtuais? Hoje, as redes sociais são responsáveis por 62% do tráfego na internet brasileira e são uma das principais formas de representação de relacionamentos afetivos ou profissionais. Então, as redes sociais, juntamente com as comunidades virtuais, elas promovem relações, interações, relacionamentos afetivos, né? Mas também relacionamentos profissionais. Nesse viés de pandemia, foi que aconteceu bastante, pessoal, né? Ou seja, as aulas foram suspensas. Qual foi o canal profissionalmente que a secretaria utilizou? Aqui, o YouTuber. YouTuber não é um meio social, não é uma rede social, tá? Então, os meios de comunicação nesse período de pandemia foi essencial em todos os aspectos, no sentido de fornecer um canal para substituir a questão da ausência presencial. Então, se era um evento que tinha presencial, vem para o modo virtual. Se era uma reunião, ou um encontro, ou uma formação, saiu tudo do formato presencial por causa do isolamento social e veio para o formato virtual. Temos aí outro aspecto positivo, no viés das redes sociais. Então, como exemplo, pessoal, retornando aqui, perdão, como exemplo de redes sociais, tem o Facebook, observem aqui, ó, o Google, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, diversos meios, diversas redes sociais que estão aí ao nosso favor. Mas lembrando que, ao mesmo tempo que tem seus aspectos positivos, mas também tem seus aspectos negativos. Lembrando que, a partir do momento, aí agora vamos para um aspecto negativo. A partir do momento no qual o indivíduo entra nessas redes, a sua privacidade estará aberta a todos os usuários da internet. Ou seja, a sua vida passa a ser pública, sem restrições de acesso. Concordam? Vamos pegar, por exemplo, pessoal, o WhatsApp. Né? Você vai lá, tá lá com o seu WhatsApp, você posta lá no seu status uma foto, você na academia. Logo em seguida, você posta uma foto tomando um açaí. Logo em seguida, posta uma foto chegando em casa. Isso você faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. As pessoas que estão ali em sua lista de contatos, eles vão ter uma rotina de você. Ele vai saber que você vai estar na academia tal hora. Ele vai saber que você vai estar no açaí tal hora. Ele vai saber que você vai chegar em casa tal hora, tal hora, tal hora. E quer queira que não, a partir do momento que você fornece essas informações, onde você está, você se torna vulnerável. Primeiro, você sabe que todo mundo, a sua lista de amigos,
tem seu número, mas também pode ter pessoas que não, que pegou seu número no WhatsApp ou em grupos. Isso permite que você fique vulnerável. Mas você olha, ela gosta de açaí, ela gosta de fazer academia, ele gosta disso, ele gosta daquilo, gosta de festa. Então a gente se torna vulnerável dentro das próprias comunidades virtuais. E se a gente se torna vulnerável dentro dessas comunidades, automaticamente a nossa cultura, os nossos gostos, os nossos saberes, hábitos, costumes e crenças também se torna vulnerável. Um exemplo disso, lembrando que um exemplo disso é a padronização do comportamento, que eu destaco aqui para vocês, que inclusive é o motivo da nossa atividade. Quando você entra no Facebook ou no Instagram, mais comum no Instagram e tantos outros, normalmente existe ali uma exposição, uma exibição do padrão perfeito de corpo, né? O corpo esbelto, enfim. Então, qualquer coisa que você entre, você acaba sendo influenciado a perceber aquele padrão. Automaticamente, você deixa ali de praticar os seus hábitos de forma não consciente e você recebe a influência que está na internet para a sua vida. Você deixa de praticar um hábito, que às vezes era familiar, tradicional, para substituir por aquele hábito, daquele padrão. Um exemplo disso é a liberdade de expressão. É comum que em meio a um debate, né, discussão, alguns colegas se apresentem nos grupos de WhatsApp, por exemplo, debatam sobre esses pontos. Está debatendo sobre a questão política. Você tem um posicionamento. Você, às vezes, está certo no posicionamento, mas você não quer falar. Aí, se você não fala, aí o outro se posiciona e ali acaba gerando um atrito. Um atrito, um choque. Aí vai se dividir os grupos, um do lado de A, um do lado de B. Isso acaba influenciando para que você siga o padrão, para que você siga um lado. Você tem sua opinião própria, mas você não se expressou porque você se deixou levar por aquele momento, enfim. E aí todos vai como aquele efeito manada, todo mundo vai para um lado. Aí fulano, ou se não, aluno X, ou se não Y, posta algo. Ah, é melhor verde. Aí todo mundo verde, 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 verde. Liberdade de expressão, liberdade de opinião. Isso significa. Você tem a liberdade de expressão? Tem. Mas só que sua liberdade de expressão não precisa seguir o padrão. Você pode se posicionar? Pode. Desde que o seu posicionamento, a sua liberdade de expressão não agrida ou, se não maltrate o outro. Isso é a liberdade de expressão, é você saber discutir, é você se posicionar sobre as questões, falar o que você pensa, porém, esse falar que pensa não pode ser de forma nenhuma, de forma violenta, ou sendo com a violência física ou verbal. Entenderam, pessoal? Pronto, muito bem. As influências das redes sociais, estas têm como alvo principal os jovens, quase que se têm revelado excessivamente dependentes desse tipo de rede eletrônica. De fato, a frequência exagerada destas redes provoca uma dependência que se pode equiparar a um vício, como o alcoolismo, a toxicodependência. Elas permitem usufruir daquilo que a sociedade tem de melhor: opiniões, conselhos, trocas de ideias, informações, e principalmente a comunicação entre si. O vício é um problema, tá? Então, diante dessa pandemia, né, muitos aí acabaram se pegando demais aos meios tecnológicos e automaticamente à própria rede social. Então, o momento da atividade é simples e fácil. Ó, é apenas uma questão, tá? Ó, leia a frase abaixo. Atente-se, leia a frase abaixo. As redes sociais possibilitam a padronização de comportamento, opiniões, modo de viver das pessoas. Dessa forma, relacione esta afirmativa com a imagem ao lado, ou seja, o que tem em comum, descreva em formato de texto. Ó, as redes sociais possibilitam a padronização de comportamentos, opiniões e modos de viver das pessoas. Sim, né, pessoal? As redes sociais não permitem isso? Ou seja, o que está em moda, todo mundo vai lá e compra. Padronização. Vai gerar padronização. O celular.
A última geração foi lançada, foi publicada, vai lá, todo mundo compra, padronizou. Daqui a pouco já não querem mais, porque todo mundo já tem igual. Aí agora vai para a próxima geração, não é isso? Isso ocorre muito, né? Então, eu quero saber qual a relação disso com essa imagem aqui. Observem, todos estão indo para lá, porém apenas um está indo para cá. O que isso significa? Eu vou dar apenas uma ideia. Tem a ver com liberdade de expressão. Tá? Tem a ver com liberdade de expressão, tem a ver com questão cultural, enfim. Tem a ver de não seguir os padrões, né? Ou seja, de ter sua opinião própria, de você praticar os seus costumes, suas crenças, seus hábitos, sem influência da massa, sem influência do grupo, sem influência, né? Desses padrões que existem aí. É por aí que vocês respondem, tá, pessoal? Do mais, se vocês tenham gostado da aula de hoje, uma aula bem direta, bem didática, bem prática, e que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Mas antes de encerrar essa aula, eu gostaria de terminar com essa seguinte frase: respeitar o próximo é um aprendizado que começa no berço. Fiquem em paz, pessoal, fiquem bem. Uma excelente semana e valeu!